Matt Ananias é pastor de jovens e adolescentes na New Life Church, em Framingham, Estados Unidos. Lidera o Spark, ministério de pré-adolescentes e adolescentes, além do ministério Essence, voltado a jovens universitários. Vamos receber Matt Ananias. Good morning. Good morning. Cara, eu tô animado demais de estar aqui nessa manhã. Eu creio que Deus tem uma palavra do coração dele para o seu. Você crê nisso? Que Jesus te trouxe aqui para reativar algo no seu coração. Jesus te trouxe aqui para reativar a sua fascinação por ele. Para restaurar the one thing. Olha para a pessoa do seu lado. Vamos praticar nosso inglês aqui. Fala para ela assim, one thing. One thing. Eu não creio em coincidência. Eu creio em um Deus que trabalha todas as coisas, Romanos 8, 28, para o bem daqueles que amam a Ele. Tem alguém aqui que ama Jesus? Ah, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu saí do Brasil com 16 anos, no mês de junho. E foi por obediência e por amor. E tinha uma tia minha que foi usada por Deus nesse processo. Fui criado num lar cristão, mas um dia ela desafiou minha fé. Eu tinha muito medo de andar de avião. E meus pais estavam indo para os Estados Unidos, já estavam lá. E eu não queria pegar o avião de jeito nenhum. Tem alguém aqui com medo de avião? É só alguns poucos de nós. Né? Meio alto. Ela me ligou e falou desse jeito. Eu nunca vou esquecer. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não fala que crê em Jesus? E você não vai entrar no avião? Você está com medo? Cadê o seu Deus? Cara, quando ela falou aquilo, sabe quando dá aquela raiva quando alguém fala mal do seu melhor amigo? Quando alguém fala mal de Jesus, que sobe aquele sangue, que você tem que segurar, você pede, Espírito Santo, me segura. Mas em vez de falar me segura, eu falei me envia. Porque quando alguém desafia o nosso melhor amigo, we stand up. A gente levanta e diz, não. O meu Jesus não. O meu Jesus não. Eu falei, pode comprar a passagem que eu vou amanhã. E eu entrei naquele avião há 16 anos atrás. Por amor e por obediência. Mas também porque alguém desafiou. My one thing. My one thing. O título da mensagem nessa manhã é My one thing. Minha coisa número 1. My one thing. E hoje eu estou aqui voltando para o Brasil depois de quantos anos? 16 anos. Qual que é o mês que nós estamos? Mano, não existe coincidência no mundo, no nosso Deus. E eu creio que Ele te trouxe aqui para essa conferência, para Ele voltar a ser your one thing. Your one thing, your number one thing. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. E já começa a pedir isso para o Senhor. Senhor, que o Senhor seja my one thing. Hoje e por toda a eternidade, Senhor Jesus, you are my one thing. Venha ser, restaura o teu lugar, restaura a tua posição no meu coração de one thing. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho várias paixões, gosto muito de futebol. Meu pai foi jogador de futebol aqui no Brasil por alguns anos. Depois a gente foi para os Estados Unidos, eu comecei a jogar um pouco lá. Eu gosto muito de camisa de futebol. Tem alguém aqui que gosta? Tem algum colecionador de camisa aqui? Mano, eu ia pregar com uma camisa de futebol, mas aí falaram assim, não sei se pega muito bem não. Eu falei, ok, então eu vou pregar com uma Jesus Loves You. Mano, essa é a maior paixão da minha vida. Porque a gente pode ter paixões, mas a fascinação nossa tem que ser por um homem. O nome dele é Jesus, é isso, meu irmão. É Jesus. Eu sou casado, amo a minha esposa, tenho 2 filhinhos. Elijah, de 5 anos, e a Zoe, de 1 aninho. Nome lindo. E Zoe significa vida, em grego. A gente colocou esse nome nela porque é um testemunho e não tenho tempo para falar sobre isso aqui agora, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua Zoe, a sua vida. A sua vida é sobre Jesus. Meu irmão, pensa sobre o que a gente cantou aqui hoje.
Quem lembra a primeira música que a gente cantou? Thales Roberto. Deus da minha, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Depois a gente diz assim, eu preciso do... Depois teve a segunda música, quem lembra? O que a gente cantou na segunda música? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Linda voz, linda voz. Jesus é o nosso tudo. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre você. Agora eu quero que você comece a pensar na sua Zoe. O seu tudo realmente aponta para Jesus? Ou tem outras coisas que têm roubado o lugar de Jesus no seu coração? Your number one thing ainda é Jesus. A sua maior paixão, a sua fascinação é Jesus. Ou não? Ou tem outras coisas tomando o lugar de Jesus na sua vida? E a última música foi Jesus, Tu És o Primeiro. Que música linda, eu não conhecia essa música. Que música maravilhosa, que música bíblica, que música da coincidência de Jesus aqui nessa conferência. Jesus é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Teve uma frase que eu ouvi do Charles Spurgeon. Ele que foi um dos maiores, muitos dizem que ele foi o príncipe dos pregadores, o maior pregador da história, depois de Cristo, claro. E ele diz assim, if Christ be anything, He must be everything. Se Cristo tem que ser algo, Ele precisa ser tudo. Se Cristo tem que ser algo no seu coração, Ele tem que ser tudo. Porque tudo é sobre... É Ele, é Ele, é Ele. E eu queria compartilhar com vocês apenas alguns versículos em Deuteronômio. No capítulo 30, onde Moisés vai dizer para o povo, escolham hoje a vida. Escolham hoje. Meu irmão, toda vez que a palavra de Deus é lançada sobre você, há uma decisão que você precisa tomar. Essa conferência é uma conferência de decisão. Qual será a sua decisão diante da palavra que você vai receber? Eu pensei muito sobre esse título da mensagem. Porque, não sei se você pensa assim, mas ontem o nosso irmão Luca Martins esteve aqui. Alguém foi abençoado por ontem? Maravilhoso, maravilhoso. Ele é um irmão que eu conhecia do Instagram, a gente conversava por lá. E ontem a gente pôde compartilhar da mesa, sentar juntos. E ontem a gente foi ministrado por ele, maravilhoso. E ele falou que Jesus é aquele que dá vida aos mortos. E hoje eu queria falar que Jesus não apenas dá vida, mas Ele é a sua vida. Olha o que Moisés vai dizer, Deuteronômio capítulo 30. Você tem a sua Bíblia? Abra comigo. Deuteronômio capítulo 30. Se você está no seu Bible app, vai lá, abra Deuteronômio 30 e vai para o versículo 19. Moisés vai dar que a gente chama em inglês um ultimatum, uma decisão. Povo de Deus, há uma escolha na sua frente. Olha o que ele vai dizer. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida. Olha o coração do nosso Deus para conosco. Ele nos dá essa escolha, mas Ele mostra, esse é o meu desejo para você, meu filho. Você tem uma escolha, mas esse é o meu desejo. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso. Eu amo quando a Bíblia nos diz o como. Como? Foi algumas das perguntas que vocês fizeram para as pessoas que estavam aqui. Como que eu faço isso? Como que eu começo isso? Como que eu vou começar a fazer isso? E a Bíblia nos diz, como que eu posso escolher a vida hoje? Como que Jesus pode voltar a ser my one thing? Olha o que ele diz, versículo 20. Façam isso, amando, diz comigo, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. E aqui está a nossa declaração, pois Ele é a sua vida. Não, se for para Jesus, pode aplaudir com tudo que você tem. Pois Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. É tudo sobre Ele.
Deuteronômio 32, 47, o último versículo que eu vou ler aqui. Alguns capítulos depois, Moisés vai explicar para o povo de Deus a importância da palavra de Deus na nossa caminhada. Ele diz assim: elas não são palavras inúteis. Deuteronômio 32, 47. Deuteronômio 32, versículo 47. Elas não são palavras inúteis, mas são a sua vida. Por isso, meu irmão, quando alguém for abrir a palavra de Deus, você tem que pensar: cara, essa aqui é minha vida. Minha vida depende dela. Minha vida está firmada nela. Eu amei quão excited, quão animados vocês estavam quando o Elton falou assim: vocês querem ouvir a palavra de Deus agora? Isso é maravilhoso. Eu creio que há uma geração se erguendo que ama a palavra de Deus, que entendeu o propósito da palavra de Deus, que ela não é uma parte da nossa vida, ela é a nossa vida. Senhor Jesus, no Evangelho de João, Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é aquele que veio, não apenas como aquele que envia, que aponta, mas a palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus é a sua vida. É a sua vida. Não é parte da sua vida. Ela é a sua vida. Que isso seja realidade nas nossas caminhadas. Tem alguém namorando aqui? Ok. Poucos? Ok. Isso é bom. Adolescência é algo, é uma época da gente focar em coisas. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Talvez você não faça isso com seu namorado ou namorada, espero que não. Mas alguns casais, talvez pais de vocês, fazem isso, de chamar um ao outro de vida. Você já ouviu? Alguém, em vez de chamar de amor, chama de vida. Mano, dá um negócio assim, Mas é interessante, como eu disse, o nome da minha filha é Zoe, que é vida. E por que a gente dá nome ou chama com tanto carinho de vida a algumas pessoas? Porque a gente não consegue ver a nossa vida sem ela. A gente não consegue ver a nossa vida sem Ele. E Jesus, Ele é a sua vida. Se há uma pessoa que você deve chamar de vida, o nome dele é Jesus. Se há uma pessoa que você tem que entender: cara, eu posso ter tudo ou não ter nada, mas se eu tenho Ele, eu tenho vida. O nome dele é Jesus. Ele é a sua vida. Ele é tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Se você viver para qualquer outra pessoa ou para qualquer outra coisa e não para Jesus, você não viveu. Você existiu. Jesus é a nossa vida. He is our one thing. One thing. Vamos praticar o inglês mais uma vez? One thing. One thing. Talvez você já viu o testemunho assim. Existia muito isso na minha época, tá? Quando eu era adolescente, 16 anos atrás. De crente chato. Quando o cara convertia, a gente já colocava um label nele assim. Não, o cara virou chato. Crente chato. O que era um crente chato? Quando eu era um adolescente, mano, o cara só falava de Jesus. O cara levava a Bíblia para tudo quanto é lado. Tudo pro cara era Jesus. Mas não é interessante a gente chamar esse cara de chato, enquanto a gente deveria chamá-lo de cristão? Isso não é ser chato, isso é ser autêntico. Se Jesus é a nossa vida, a palavra de Deus é a nossa vida, do que a gente vai falar? Sobre a nossa vida, que é Jesus. O que a gente vai carregar conosco? Uma camiseta que fala Jesus te ama. Uma Bíblia que vai chamar a atenção de alguém no recreio. A gente vai estar orando no meio de pessoas, a gente vai realmente falar: cara, você está com dor, deixa eu orar por você. E eu achei muito interessante o Elton falar aqui, dar um testemunho de como ele orou e alguém não foi curado. Fisicamente. Mas a marca da oração do Elton sobre a vida do seu irmão curou ele espiritualmente. Você entende que você pode orar por pessoas e a oração nunca é em vão? Nunca é em vão, meu irmão. Porque ele vai lembrar: cara, Deus não curou, mas eu conheço alguém que ora. Você entende isso? Depois vai ter problemas na vida dessa pessoa. E ela vai lembrar de você: mano, tem um cara que orou.
quando eu estava com uma dor pequena, física. Imagina agora quando eu estou com uma crise de ansiedade. Imagina agora quando eu não estou vendo mais perspectiva para a minha vida. Quando a depressão já bateu tão forte no meu coração que eu estou pensando até em tirar a minha própria vida. Eu vou chamar aquele cara que ora. A oração nunca é em vão. E por que nós oramos? Porque entendemos que aquele homem que estava naquela cruz, ele é a nossa vida e ele está vivo, e por isso podemos falar com ele e ele nos responde. Jesus é a nossa vida. Eu creio que ele está erguendo uma geração de crentes chatos novamente. Cara, eu sou pastor de adolescentes, eu amo Gen Z, Gen Alpha. Vocês estão se erguendo, Jesus está levantando vocês estão apaixonados com fogo no olho. Isso é maravilhoso. Vocês estão colocando fogo na minha geração, na geração dos adultos, que talvez se acostumaram com igreja, a ser crente, e não a voltar a ser cristão. Aquele que entende, cara, Jesus é a minha vida, Jesus é o meu tudo. Talvez você já passou por aquela fase, eu lembro que eu passei por isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a namorar uma menina, e parece que ela virou o meu tudo. Você conhece alguém assim? Não, olha para alguém se essa pessoa está do seu lado. Sua amiga começou a namorar, e agora tudo é sobre o namorado. Tudo é sobre aquele menino. Ou o contrário, talvez é um amigo e ele começou a namorar como eu, e tudo agora é sobre ela. Talvez comprou um carro novo, tudo é sobre o carro. O problema é que as coisas passam. O problema é que namoros terminam. O problema é que carro quebra, fica velho. Por isso que eles não podem ser o nosso tudo. Apenas Jesus pode ser o nosso tudo. Porque Ele é eterno e Ele nunca nos abandona. Não tem término de namoro com Jesus. Não tem começo e fim, porque Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é nosso one thing. Ele é a nossa vida. Há uma escolha diante de você nessa manhã. Escolha a vida. Você entende que isso é sobre vida e morte? Você entende que escolher a Jesus não é só algo que você levanta a mão e fala, eu aceito Jesus. Você entende que não é só sobre, e eu não estou minimizando essa ação importantíssima. Eu fui batizado um dia. É sobre uma decisão que aponta para a eternidade. Que é sobre uma decisão entre vida e morte. Que nós temos amigos que estão a caminho do inferno, porque a gente não está abrindo a nossa boca e orando, e falando daquele que nos encontrou para com eles. Você entende que há uma escolha diante de todas as pessoas, entre a vida e a morte, entre Jesus e a ausência dele. Se você crê que Jesus é a sua vida, se Jesus realmente é a sua maior paixão, a sua fascinação, vai sair nas suas conversas. Eu amo, como eu disse, futebol. E ontem eu conheci um amigo aqui do Luca Martini, que é o cunhado dele também. E quando ele falou, cara, eu nasci em Nápoles, ele é italiano. Cara, na minha mente, assim, eu nem pensei numa cidade, eu só pensei no time. Existe um time em Nápoles. Por quê? O meu coração ama futebol. Mas mais do que futebol, meu coração ama o Senhor Jesus. Então quando ele começou a falar do que Jesus está fazendo na Itália, eu nem pensei mais em futebol. O tema da nossa conferência aqui é o que, vocês sabem? Fascinados. Fascinados. It's ok você ter algumas paixões, mas fascinação apenas por Jesus e a sua palavra, porque Ele é a sua vida. O restante está ok, mas ele precisa ser number one thing. Porque se ele não for, outra coisa será. E outra coisa não é suficiente. Não dá sustento para a nossa vida. Não dá sustento quando a onda vem, quando a depressão bate, quando a ansiedade está forte no seu coração. Você não pode recorrer ao futebol.
Você não pode nem recorrer a uma pessoa. Muitas vezes você já foi para alguém, a pessoa, cara, não sei o que te falar. Eu lembro quando minha mãe foi diagnosticada com câncer. E eu comecei a me abrir para algumas pessoas. E as pessoas... Em inglês a gente fala, I'm sorry. Você não tem o que falar, você só fala, I'm sorry. Tipo, sorry que você está passando por isso. Mas quando eu falava para um irmão, para uma irmã, sempre havia uma palavra de esperança. Sempre havia um lembrete, cara, Jesus é o Deus da história da sua mãe. Jesus é quem estará com ela do começo do tratamento até o fim do tratamento. Teve pessoas muito autênticas que falavam comigo assim, Matt, eu não sei o que te dizer, mas eu posso orar por você. Tem hora, meu irmão, que a gente não tem que dizer muito, mas a gente precisa orar muito. Tem hora que a gente não tem palavra, cara, eu não sei o que é passar por isso, mas eu sei de uma coisa, Jesus sabe. Porque Ele é o sumo sacerdote que veio e virou um homem como nós, e sentiu tudo o que nós sentimos. Qual é o versículo menor da Bíblia? Alguém conhece? Jesus chorou. O contexto daquele versículo é maravilhoso. Você já pensou por que Jesus chorou? Quem conhece a história? Por causa da morte de um amigo dele. E ele sabia que ele ia ressuscitar um amigo dele, então ele poderia falar, para com essa palhaçada aí. Eu vou ressuscitar ele agora. Não, para, tá tranquilo. Para de chorar aí, povo. Mas não, Jesus é um ser humano como eu e você. E o que ele fez? Chorou. Tem hora que a gente não precisa ter uma palavra. A gente precisa chorar com os nossos irmãos. Tem hora que você não precisa ser o espiritual. Você precisa ser o humano. Que só chora. Cara, deixa eu chorar aqui com você. E talvez no meio do seu choro, Jesus vai revelar algo para você, para falar para sua amiga. Talvez no meio do seu choro, você vai sentir algo do Espírito Santo. E depois do choro, você vai poder dizer para sua amiga ou para o seu amigo uma palavra direto do coração daquele que também chorou. Você entende que Ele é a sua vida? Que Ele direciona a sua vida? Eu mencionei no começo que eu fui para os Estados Unidos por obediência a one thing. O Senhor Jesus mudou a minha vida através de one thing. Um versículo. Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos. For I know the plans I have for you. Eu lembro que eu ouvi isso em inglês pela primeira vez. Falei, cara, para que eu estou tentando descobrir o que fazer da minha vida se tem alguém que já escreveu a minha vida? Para que eu estou tentando descobrir se tem alguém que já tem uma história para mim? E aquele dia eu me coloquei de joelhos diante da minha vida, diante de Jesus, por causa de one thing, um versículo, uma palavra. E Ele mudou a trajetória da minha história. E isso pode acontecer com você aqui nessa manhã. Você crê nisso? Uma coisa pode mudar a direção na sua história. Se essa coisa vier de Jesus. Se esse versículo vier de Jesus. Se esse discernimento, se essa visão, se essa palavra vier de Jesus. One thing can change everything. Uma coisa pode mudar tudo se ela vier de Jesus. Como recebemos isso dele? Como que podemos ser fascinados por Jesus? E o texto vai nos dizer, através dessas três coisas. Número 1, amando-o. Amando, olha o que ele diz. Façam isso amando. Eu creio que se eu fosse perguntar aqui, alguém aqui ama Jesus? Todos levantariam a mão. Acho que ninguém teria coragem de falar, eu não amo Jesus. Não tem como. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não tem dúvida que Ele te ama. Não tenha dúvida que Ele te ama. Quando você olha para aquela cruz, é o maior símbolo de amor que a história já viu. Não é um anel no seu dedo, é uma cruz. Agora a pergunta para você é, você ama Ele? Ele te ama, eu tenho certeza disso. Mas você ama Ele? Cara, quebrou meu coração algumas semanas atrás. Eu tenho um filhinho de 5 anos. E ele é muito apegado a mim, ele é muito amoroso. E eu tinha uma reunião, e a minha esposa foi chamada para o trabalho, meio que de emergência, minha esposa é terapeuta. E aí eu tive que buscar os meninos e levá-los para a igreja, filho de pastor vive em igreja, né?
Aí a gente tem um lounge lá, onde tem alguns couches, alguns sofás. E eles estavam lá e eu estava preparando para a reunião, não estava esperando estar com eles lá. Minha filhinha de 1 ano e meu filho de 5, ela estava dormindo, então estava tranquilo, mas ele queria brincar, queria fazer alguma coisa. E eu tentando dar atenção para ele, mas olhando no celular, preparando as anotações para a próxima reunião. Aí ele olhou para mim assim e falou: papai, você não está com saudade da gente, não? Mano, eu olhando para o celular, ele falando isso, cara. Mano, ainda bem que era um sofá que estava do meu lado. Porque eu peguei meu celular e eu joguei ele assim, ó. Falei: filho, vem cá. Me ajoelhei assim. Vem cá, dá um abraço no papai. Eu tô com saudade, é demais, filho. É demais, eu amo você. Aí ele deu um sorrisão assim. Eu falei: perdoa o papai. É que o papai tá com a cabeça a mil, tava pensando na próxima reunião, nem sabe o que é reunião. Tava pensando no trabalho. O que isso tem a ver com amar a Jesus? Time equals love. Love equals time. Amor é tempo. Como que você ama a Jesus se você não passa tempo com Jesus? Como que eu posso dizer para o meu filho: o papai te ama, se eu não quero passar tempo com ele? Não traduz para ele, não faz sentido. Oh, você está com saudade da gente não, papai? Você não me ama? Para ele não fazia sentido, porque eu falo para ele: I love you all the time, toda hora. Quando a gente ama alguém, a gente quer passar tempo com alguém. Quando nós dizemos: eu amo a Jesus, você precisa perguntar, pensa no seu horário, pensa nas suas horas, pensa com quem você mais passa tempo. Você ama Jesus? Você passa tempo com Jesus? É um perigo nós dizermos aqui num domingo, ou até mesmo numa conferência: Jesus, eu te amo. Mas Jesus não faz parte da nossa rotina. A gente não separa tempo para estar com Ele. Um versículo que mudou a minha vida foi Mateus 6,6. E eu vou adicionar algo aqui à palavra de Deus na nossa versão contemporânea. Ele diz assim: quando orares, feche a porta do seu quarto, busque o seu pai em secreto. E eu adiciono: coloque o seu celular em outro quarto. Vai encontrar com Jesus sozinho, só você e a palavra dele, que você diz ser a sua vida. Pegue a palavra, coloque o celular num outro quarto e vai passar tempo com a sua vida, porque é ali que a sua vida é restaurada. Talvez a sua mente está fora de ordem, talvez as suas emoções estão fora de ordem, e você precisa de um Deus que traz ordem. Coloque o seu celular em outro quarto. A mensagem de texto, o text que a minha esposa provavelmente mais recebe de mim é... Eu chamo ela de Honey. Eu falei: Honey. Ela é linda, o coração tá doendo, viu? Saudade. Eu falo assim: Honey, eu não vou estar disponível. Eu falo para ela o tempo. Desse horário até esse horário, eu não vou ter meu celular. Por quê? Eu amo a minha Honey? Amo demais, cara. Mas Jesus é a minha vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, eu amo a minha esposa. Eu amo meus filhos. Mas Jesus, Ele é a minha vida. Sem Ele, eu não consigo nem amar ela. Sem Ele, você não consegue amar seus pais direito. Sem Ele, você não consegue amar o seu amigo direito, a sua amiga direito. Porque Ele é a nossa vida. E Ele é o nosso maior amor. He's our number one thing. Segunda coisa, obedecer. Façam isso amando. Segundo a instrução de Moisés, façam isso obedecendo. E o que é obedecer? É receber algo e seguir. É seguir instruções. Quando ninguém diz para você ali na entrada: cadê a sua pulseira? Você mostra a pulseira. Isso é seguir instruções. Quando alguém diz para você: vamos sair todos por aquela porta, nós vamos sair por aquela porta. Mas como que a gente vai ouvir a instrução de Jesus se a gente não está passando tempo com Jesus? Como que a gente vai ouvir e reconhecer a voz de Jesus se nós não temos intimidade com Jesus? Jesus está te chamando para ter intimidade com Ele.
Ele diz, a promessa dele é que as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Você se identifica como ovelha de Jesus? Tem alguém aqui? Ovelha do pastoreio de Jesus. Mano, a gente precisa criar intimidade com Jesus, com a voz dele. Como que a gente vai obedecer a voz de quem não escutamos ou reconhecemos? Se a minha mãe fosse me ligar agora, de um outro estado, de um número, lá de Ohio. Alguém conhece Ohio aqui? Imagina, alguém do Ohio, Estados Unidos, te ligando. Aí você é audacioso o suficiente para atender. Deixa eu ver quem é esse doido aqui. Deixa eu arriscar meu inglês um pouquinho aqui. Aí você coloca, hi, or hello. Aí a sua mãe fala assim, filho. Na hora você sabe que é sua mãe, certo? Por quê? Desde antes de você nascer, você já ouvia a voz da sua mãe. Na barriga da sua mãe, você já ouvia a voz dela. Quanto tempo você tem ouvido a voz de Jesus? A gente precisa começar a reconhecer a voz dele. Eu lembro um dia que eu reconheci a voz de Jesus assistindo Netflix. Mano, um filme secundário, um filme que nem é sobre Jesus, não é um filme gospel. E eu estava ouvindo, de repente veio uma frase e eu falei, cara, esse é o meu Senhor. Eu parei o filme e eu escrevi, peguei o notes no celular e comecei a escrever. Cara, Jesus está falando isso para mim aqui agora, através de um filme. Porque já tem 15 anos que eu caminho com Jesus, 16 anos que eu caminho com Jesus. Quanto tempo você ouve a voz de Jesus? Tem intimidade entre você e Ele já? Você já reconhece a voz dEle? Esse é o chamado dEle para você. E isso nos fascina. Quando você começa a ouvir a voz dEle, você quer isso toda hora. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, a gente ficava no telefone até 4 horas da manhã e não cansava da voz um do outro. Porque a gente ama ouvir a voz daquele que tem o nosso coração. E aí a gente começa a obedecer. Comece a ter intimidade com Jesus. Comece a dizer para Ele, Senhor Jesus, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero reconhecer o som da Tua voz, o tom da Sua voz. Para que quando o Senhor falar através de um amigo, de qualquer pessoa que até mesmo não pertence ao Senhor, eu vou saber que é o Senhor falando comigo. E eu vou poder obedecer, eu vou poder seguir as instruções. Então primeiro, amando, fala amando comigo. Segundo, obedecendo. Terceiro, apegando-se. No que você tem se apegado? Mais do que Jesus. Eu creio que nessa manhã Ele está restaurando o lugar dEle no seu coração. It's the number one thing. Mas eu preciso que você pense. E o Espírito Santo vai te revelar aqui agora. O que tem tirado o lugar de Jesus? The number one. O que você tem colocado acima de Jesus no seu coração, na sua vida? A história da Bíblia é a história do povo de Deus que muitas vezes colocou outras coisas no lugar onde pertencia apenas a Ele. E se Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso number one, nós precisamos agir em arrependimento. Nós precisamos andar em arrependimento. Arrependimento não é uma coisa que você fez um dia. Se virar para Jesus não é algo que você faz uma vez, é algo que você faz todos os dias. Por isso que o evangelista Lucas vai dizer, aquele que quer vir até mim, pegue a sua cruz, negue-se diariamente. Todos os dias nós temos uma decisão, hoje eu vou me apegar a Jesus. Hoje o Senhor Jesus será a minha vida. Hoje Ele será prioridade no meu coração. Hoje é dia de escolher a vida. Hoje é dia de dizer, Senhor Jesus, toma o teu lugar novamente. Venha ser my number one thing. Venha ser o primeiro novamente. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de dizer, Senhor, me perdoe, porque isso aqui tem tomado mais o meu tempo. Me perdoe, porque isso aqui tem ganhado mais o meu coração. Olha o perigo de colocar outras coisas no lugar de Jesus. Falei que a gente ia praticar um pouco o nosso inglês. Eu lembro quando namorei, e uma menina que eu sabia que ela tinha saído de um relacionamento recentemente.
E um dia eu peguei ela chorando. A gente estava namorando já há alguns meses e ela chorou. Falei, cara, a gente está bem, a gente não brigou, porque essa menina está chorando. Aí eu falei com ela, o que está acontecendo? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa na família e tal? Ela falou assim para mim, não, meu ex me mandou uma mensagem. Eu falei, eita! Falei, ok, tá chorando de raiva então, né? Ou tá chorando de alegria que você está comigo? Ela falou, não, você não entende. Eu falei, não mesmo, explica aí. Aí ela falou, I still love him. Eu ainda amo ele. Falei, não, como assim? Como assim? Como que você ainda ama ele e está comigo? Faz sentido? Crazy? Como que você ama ele e ainda está comigo? Aí ela me ensinou algo em inglês. Preparado? Ela falou desse jeito. I love him, but I'm not in love with him. Eu amo ele, eu só não estou fascinada mais. Eu só não estou apaixonada mais. Olha o perigo. Eu sei que é uma ilustração, mas pense nisso. A gente consegue flertar e até mesmo começar outros relacionamentos se a gente não está fascinado com o Senhor Jesus. É um perigo nós vivermos por emoções e não por decisões. É um perigo nós vivermos por calafrios e não por decisões do coração e da mente. Ela começou um relacionamento com outra pessoa porque não estava mais fascinada ou apaixonada com seu namorado. Hoje é dia de dizer, Senhor Jesus, vem tomar o teu lugar novamente. Vem ser a minha vida novamente. Coloque-se de pé comigo. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. E comece a dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha ser my one thing. Venha ser my one thing. Vem tomar o teu lugar. Venha ser o número 1 de novo. Que eu saia dessa conferência com uma decisão. Que o Senhor é a minha vida. Me perdoe hoje por viver de uma forma onde outras coisas têm sido na minha vida. Abaixa a sua cabeça. Pense sobre essa decisão que você está tomando aqui agora. E talvez você nunca tomou uma decisão dessa. Eu queria orar com você. Talvez você tenha colocado outras coisas no centro da sua vida. John Piper, um pregador americano. Imagine isso com seus olhos fechados agora. Imagine o sistema solar. O que está no centro? Sol. Sabe por que tem vida na Terra? Porque o Sol está no centro e nós estamos rodando ao redor do Sol. Em inglês é a mesma pronúncia. S-O-N e S-U-N, sun. S-U-N é sol. S-O-N é filho. Ou seja, se Cristo está no centro, a vida em você. Mas se outra coisa estiver no centro, não haverá vida em você. Se a lua decidir, ei planetas, venham rotate ao meu redor agora, não haverá vida na terra. Senhor Jesus, Tu és a nossa vida. E eu queria orar agora por alguém que nunca entregou a vida para Jesus. Queria orar por pessoas aqui nessa manhã que nunca entenderam que Jesus não é uma parte, não é uma adição na nossa vida. Por alguém que entrou aqui pensando e tendo pensamentos de morte. E o Senhor Jesus quer te introduzir a você nessa manhã como: eu sou a vida e eu vou te dar vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio nisso de todo o meu coração. You are my one thing. Se tem alguém aqui hoje nessa manhã, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a falar isso para o Senhor. Senhor Jesus, venha ser a minha vida. Venha ser o meu tudo. Venha ser o meu centro. Aqui estão os meus planos. Aqui está o planejamento, a trajetória, o meu futuro. Está tudo aqui agora. E eu queria entregar nas suas mãos. Me dá um coração novo, me dá uma mente nova.
venha ser meu one thing. Eu já tentei outras coisas, não funcionam. Eu já experimentei de outras coisas e não satisfazem. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Venha ser Senhor da minha vida. Venha ser Jesus, o Cristo. Venha ser a minha vida. De agora para frente eu entendi que o Senhor é a minha vida. Eu queria orar também por você que veio aqui e não está mais fascinado. Você que tem flertado com outros deuses, com outras coisas. Você que tem colocado outras coisas em primeiro lugar. E hoje Ele está te dizendo, não vai funcionar, não está funcionando. Se eu não estiver no centro, se eu não for a sua vida, se a minha palavra não for o seu alicerce, seu fundamento, o seu chão vai cair. E tem caído. Mas hoje é dia de restauração. Quem recebe isso aqui nessa manhã? Levante as suas mãos aos céus. Diz isso para o Senhor: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra como palavra do Senhor para a minha história, para a mudança da minha vida. Daqui para frente, o Senhor será a minha vida, não mais uma parte da minha vida, mas o centro da minha vida. A tua palavra não será mais uma parte da minha vida, mas o alicerce, o centro, a minha própria vida. Obrigado por essa conferência. Obrigado por cada pastor, cada líder, cada voluntário, cada pessoa servindo, para que o Senhor viesse, me encontrasse, queimasse o meu coração mais uma vez. Obrigado por essa manhã. Que o Senhor seja my one thing daqui por toda a eternidade. Nós te amamos, Jesus, a nossa vida, no teu nome. Amém, amém e amém.